Muito bem, meus queridos irmãos, saúde a todos com a paz e a graça do nosso querido Deus e eterno Pai. Muito bom dia, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma madrugada com Deus. Hoje, 8 de junho de 2026, segunda-feira. Semana está começando e aqui estamos nós buscando do Senhor a sua força, o seu poder para vivermos até o final deste dia, porque amanhã não fazemos ideia. A ideia, o desejo, planos é chegarmos até o final do ano, né? Até o final da semana, até o final do mês. Mas tudo está nas mãos daquele que sabe todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas. Que esse Deus nos acompanhe, nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo mal e, acima de tudo, que esse Deus maravilhoso nos guarde para o seu reino eterno. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. E para começar a nossa jornada de hoje, eu quero convidar a Zilma, Zilminha, como é conhecida carinhosamente. Zilma, muito bom dia, Zilma. Pode abrir seu áudio. Bom dia, Zilma. Você está me ouvindo? Seu áudio já está aberto. Zilma? Oi? Zilminha? Seu áudio já está aberto. Você acabou de fechar, seu áudio estava aberto. Pode abrir de novo. Isso. Bom dia. Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo. Bom dia, povo santo do Senhor. Amém. Graça e paz, minha irmã Zilma. Graça e paz. Amiga, nos Todos nós apresente a Deus nesse momento, consagre esta reunião a Deus nesse momento de oração. oremos. Deus, soberano, toda a honra, e toda a glória, todo o nosso. Somos gratos, Senhor, pelo despertar. Estar aqui mais uma vez na madrugada com o Senhor e com todos os irmãos. Zilma, paramos de ouvir. Perdemos o contato com Zilma. Alô, Zilma? Reiniciando a oração, não sei porquê, mas eu estava continuando orando. Pai eterno, Pai soberano, Pai grandioso, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor e de toda a nossa adoração. Em nome de Jesus e pela fé estamos aqui, buscando a nossa maior necessidade hoje, Senhor, que é o batismo do Santo e Divino Espírito. Nós necessitamos, prepara-nos, Senhor, prepara-nos com teu Santo Espírito a nos guiar em tudo nessa vida, inclusive para proclamarmos o alto clamor. Batiza-nos, Senhor. Nós estamos aqui buscando nas madrugadas e somos gratos pelo despertar, de estar junto com os irmãos e principalmente contigo na madrugada. Estamos aqui imitando o que o Senhor fazia, seguindo o teu exemplo, buscando o Santo e Divino Espírito na vida de cada um de nós. Unge-nos, Senhor. Vê se tem algum caminho mau em nossos corações, como diz lá no Salmo 139, e guia-nos no caminho eterno. Não deixa, Pai, que nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Segura pela nossa mão. Não deixa a gente se afastar de Ti, Senhor. Abençoa esse culto da madrugada, que o Senhor aceite, que chegue ao trono da graça nosso louvor, nossa adoração e nosso pedido pela unção do Espírito Santo. Abençoe cada um que aqui está. Desperta aqueles que ainda não chegaram. Mas abençoe todo o teu povo na face da terra. Abençoa, protege, cuida e guia cada um, Senhor. Dai força aos administradores desse grupo para permanecer
nos ajuda a permanecer na videira verdadeira. Eu oro aqui agradecida por esse momento, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Amém. Amém. Obrigado, Zilminha. Deus te abençoe ao longo deste dia também, viu? Um cheiro Amém. carinhoso. No coração, irmão Mário. Amém. Um abraço, minha amiga. Vamos louvar esse Deus, vamos cantar louvores ao seu nome, porque Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Preste atenção na música, nesse lindo louvor. Se você souber e lembrar deste hino, pode cantar. Não se canta mais esses hinos na igreja, né? A gente não ouve mais esses louvores, mas aqui nós temos a oportunidade de louvar o Senhor. Ouça com atenção a linda canção desta madrugada. Viver por Cristo.
Amém. Viver por Cristo. Precisamos fazer isso todos os dias, irmão. Todos os dias viver para Cristo e por Cristo. Sem Ele a gente não vai para lugar nenhum. Não há esperança sem Jesus. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco. Eu quero convidar aqui minha irmã Francisca, também lá do Rio Grande do Norte. Francisca Aldenora. Bom dia, irmã Francisca. Pode abrir seu áudio. Bom Bom dia, dia. irmão. Tá bem? Estou bem, graças a Deus. Então, viva. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Quero Amém. convidar minha irmã Darcy Mecenas. Bom dia, irmã Darcy. Pode abrir seu áudio. Darcy, bom dia. Bom dia, meus irmãos, Bom o dia. guerreiro, a paz de Deus Amém. esteja conosco. Amém. A paz de Cristo, minha irmã. Quero Amém. convidar também a minha irmã Elza. Elza, conhecida como Elzinha. Tem Ilzinha e Elzinha, mas é Elza mesmo, né? Castelo Branco, né, Elza? Eu, é? Sim. É Castelo Branco, é que você mora? Castelo Branco. Castelo Branco. Muito bem. Vocês estão sendo convidados a orar nesse momento. Intercessoras. A irmã Francisca apresenta o nosso clamor pelo batismo do Espírito Santo, aqui na Madrugada com Deus, é a Igreja de Deus de um modo geral. Assim, minha irmã apresente ao Senhor os pedidos do varal, que ali se encontra. São vários os pedidos, apresente ao Senhor. E a irmã Elza, ore pelos casamentos que estão passando por uma crise tremenda. Por favor, irmãos, eu quero apresentar nesse momento também a esposa do nosso irmão Rosivaldo, ele faz parte aqui da madrugada. Ela teve um surto no seu trabalho e não está bem. Por sinal, quer porque quer a separação, quer o divórcio. Ela não fala coisa com coisa. Ela quer ir para onde o pai dela está, quer ver o pai dela já morreu. Ela está numa crise muito, mas e ele está assim muito abalado, porque ela simplesmente repudia, ela repudiou ele. Ele está tentando, lutando, pediu ajuda ontem em oração, conversei com ele ontem, até mais 10:30 da noite, ele está muito abatido. O nome dela é Nai. O nome dela é Nai. Chamamos ela de Nai. Então, nas suas orações, ore pela esposa do nosso irmão Rosivaldo, para que o seu raciocínio lógico volte ao normal e as coisas sejam restauradas. Tá bom? E Elza, ore pelos casamentos, viu? Os casamentos. Não é as famílias, são os casamentos que estão em crise. Apresente esses casamentos que estão passando por crises. Se você puder, quiser ficar de joelhos, fica à vontade, viu? Começando pela irmã Francisca, depois Darcy, depois Elza. Certo, vou ficar de joelho. Fica à vontade. Oremos. Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, estamos aqui, meu Pai, reunidos e unidos, pedindo a sua presença no meio de nós, pedindo o batismo do Espírito Santo para cada um de nós, meu Pai. Pedimos ao Senhor que nos afaste do homem perverso e pedindo ao Senhor que tire o homem violento da nossa presença, meu Pai, que não deixe que nenhum deles se apresente a nós. Que o Senhor esteja à frente de cada um de nós, nos livrando de todo mal e nos batiza com teu Espírito Santo, Pai. Obrigado por esse dia de hoje que o Senhor concede a cada um de nós e que nos fortaleça para todos os dias, meu Pai, a gente está na tua presença. Pedimos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor nosso Deus, continuando na sua augusta presença, agradecemos por esta oportunidade, por despertar na madrugada, para estar em comunhão contigo e com nossos irmãos, buscando o poder que vem dos altos para vencer as lutas e as dificuldades que passamos aqui neste mundo. Nós temos aqui no nosso grupo, Pai, muitos pedidos, os quais chamamos de varal, e queremos apresentá-los no teu altar, meu Senhor.
São muitos os anseios, as necessidades, muitas enfermidades assolando o teu povo. E nós queremos te pedir que o Senhor vá com providência na vida de cada um. Que o Senhor repreenda o inimigo das nossas almas, que tenha atormentado muitos dos nossos irmãos, e nós sabemos que ele não quer que nenhum se salve, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso, que pode. É o Deus dos milagres, o qual nós estamos, invocamos o teu nome e clamamos a ti por estas almas. Eu sei, Pai, que são muitos os pedidos ali, muitas situações difíceis que sozinhos não podemos vencer. E clamamos a direção do Teu Espírito Santo em nossas vidas e o Teu poder para vencermos todas as lutas. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amém. Continuando a tua presença, Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer por estarmos aqui reunidos em teu nome, na tua presença, para clamar, Senhor, para buscar, Senhor, o que nós precisamos, do batismo do Espírito Santo, pedir perdão também pela nossa falta e te agradecer, meu Deus, pela oportunidade maravilhosa que tu nos concede de estarmos louvando o teu nome neste horário. Muito obrigado, Senhor. Pai, neste momento, Senhor, eu apresento, Senhor, os lares, Senhor, os casamentos que estão em conflito, o esposo e a esposa, Senhor. Bom, Pai, a gente vê tanta coisa acontecendo, meu Deus, os casamentos sendo destruídos, casamentos, Senhor, que a gente olhando assim, meu Deus, tu pode todas as coisas, Senhor, tu transformou a água, fez a água transformar em vinho, meu Deus, tu pode transformar também a nossa natureza, pode colocar amor onde não tem, pode colocar aceitação onde nós estamos rejeitando. Meu Deus, tem misericórdia dos casais, Senhor, que estão em conflito, estão querendo se separar, não se aceitam mais, não se toleram, não se amam, Senhor. Começam bem, depois vai, Senhor, se distanciando, deixando, Senhor, que o inimigo se coloque no meio para que tudo se acabe, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. Nós vemos casais na igreja dessa situação, casais na nossa rua assim, meu Deus. Senhor, tenha misericórdia, meu Deus. E esse problema de separação, de falta de amor, leva também para a convivência com a família, com a igreja. Tudo, Senhor, mexe em todas as áreas, meu Deus. Tenha misericórdia desses casais, que eles busquem em Ti a solução. Tu pode todas as coisas, Senhor. Tu pode, Senhor. A gente precisa Te buscar, meu Deus. Tem pessoas que não querem viver muito tempo casado, meu Deus, se aborrecem, se chateiam, e assim, meu Deus, não sabem contornar situações, passa dias, passa semanas sem falar um com o outro. Oh, Deus, tenha misericórdia, Senhor, que nós possamos, Senhor, cada dia estar buscando a Tua palavra, o refrigério, os conselhos maravilhosos que tem na Tua palavra, para que possamos, Senhor, saber como conviver com o nosso marido, com nossas esposas, Senhor, e assim, meu Deus, o Seu nome ser glorificado, meu Deus. Mas neste momento também eu te peço por Rosivaldo, meu Deus, está passando com essa situação com a esposa dele, oh, meu Deus, isso tem afetado o relacionamento dele, o casamento dele, meu Deus, entra com providência na vida dele de modo especial, Senhor. Repreenda essa doença que está nela, meu Deus, que ela caia em si, meu Deus, que ela entenda que ela tem problema e ela tome os remédios, que ela faça as terapias que é necessária, para que tu possa agir, Senhor, porque tu só age quando a gente quer, mas nesse momento ela está talvez sem ter nem condições de agir, de pensar, por conta da doença, meu Deus, cura, meu Deus, liberta Naí dessa doença, meu Deus. Amém. Abençoe mais uma vez o pessoal bem especial sobre todos os lares, da nossa igreja, da nossa família, que esses casamentos, Senhor, seja fortalecido, que a cada dia o casal busque a Tua palavra, faça o culto junto, ore junto, Senhor, para que eles continuem juntos, meu Deus, e Teu nome seja glorificado, Senhor. Fica conosco, continua abençoando esse culto, abençoando os casais que estão aqui também participando desse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém.
Muito obrigado, minhas irmãs. Continue orando pelo nosso irmão Rosivaldo e sua esposa Nai, viu? A situação não está fácil, mas Deus pode todas as coisas. Obrigado, Elza. Obrigado, Daci. Amém. Obrigado, minha irmã Francisca. Deus abençoe. E vamos agora estar entrando em sala simultânea. Você terá alguns momentos para juntos apresentar a nossa petição. Acredite, irmãos, Deus está cuidando de todas as coisas. Depois a gente volta aqui para a sala principal. Muito bem, meus queridos, voltamos à sala principal. Eu espero que você tenha tido momentos especiais de oração com seu parceiro de oração. Saúdo aqui com alegria o meu querido irmão Eliel Delgado, lá no norte do Brasil. Muito bom dia, Eliel. Dê um bom dia para esse povo aí, Eliel. É bom vê-lo aqui novamente, amigo. Pode abrir seu áudio. É bom vê-lo estar conosco mais uma vez. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Saúdo também o meu querido pastor Robson. Bom dia, Romário. Bom dia a todos. Você está Uma bem, alegria poder Eliel? estar com vocês novamente. Um É, abraço. Deus abençoe. É muito bom tê-lo aqui Estou conosco, bem, viu? graças a Deus. Estou bem. Deus seja louvado. Saúdo Amém. também. Obrigado. Uma alegria também. A presença aqui. Queremos ouvi-lo em um determinado momento aí, convidá-lo para estar conosco mais uma vez, ministrando a palavra, viu? Será uma alegria tê-lo Amém. aqui. Estamos aqui. Pronto. No final da reunião, a gente Aleluia. conversa e vê uma data aí para você Ok. estar conosco aqui. Tá ok. Obrigado. Um abraço, Elia. Deus te abençoe. Muito bem, vamos abrir a Amém. palavra. Eu também. Nosso pastor Robson está aqui conosco também. Saúdo o meu pastor com a paz e a graça. Pastor Robson, seja muito bom, bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui conosco, pastor. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Tamo junto, Mário. Maravilha, Vamos pastor. nós. Maravilha. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Deus abençoe, amigo. Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus. A nossa reflexão de hoje será breve, como sempre. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Também quero saudar meu irmão Robson, no Espírito Santo. A irmã Lúcia, que está conosco também, seja bem-vinda, irmã Lúcia. Deus abençoe. Eu estou esperando o convite, viu? Assim que estiver pronto, manda para mim, que eu vou dar uma passadinha aí. Isaías capítulo 43. O profeta Isaías, o homem que foi cerrado vivo, foi cerrado pelo meio. A história de Isaías é interessante. Manassés, acho que foi Manassés que mandou cortar o homem pelo meio, imagine. E Manassés está salvo em Cristo, né? Isaías capítulo 43. Eu quero ler com vocês o verso 18 e 19. Isaías 43, verso 18 e 19. Vamos orar. Amado Deus, nosso querido Pai, nós te louvamos e bendizemos pela bênção de estarmos acordados nesse momento e juntos com nossos irmãos aqui, Senhor, buscarmos a tua presença. A tua palavra está aberta neste momento e assim como está aberta a tua palavra, queremos que o nosso coração também esteja aberto para recebermos a influência do teu Santo Espírito na meditação desta madrugada. Fala conosco, estamos prontos para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Isaías capítulo 43, verso 18 e 19 diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Verso 19: Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Vejam, vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse é um texto de Isaías que o povo de Israel estava cativo de Babilônia e Deus fala da libertação do jugo que aconteceria essa libertação. E o Senhor disse que eles não deveriam se lembrar do passado, não deveriam estar revivendo o passado, porque ele faria coisas novas. E não considere as antigas. Eu
Eu me lembro de uma experiência que o pastor Gilson Brito, se não estou enganado, foi o pastor Gilson. Ele contando a história de um atleta que ele estava jogando futebol americano, né? E era a final do campeonato. Isso era a melhor defesa contra o melhor ataque. E tinha um camarada chamado, deixa eu ver aqui o nome dele, que eu anotei aqui o nome dele, Roy Hingle. Isso já foi lá nos anos bem distantes, 1960, por ali. E Roy Hingle, ele era considerado um dos homens mais rápidos do campeonato, jovem. E o pastor Gilson disse que assim que começou o jogo, a bola caiu nas mãos de Roy Hingle. E ele, por ser veloz, ele abriu, né? Era o último jogo, era a final, o estádio estava lotado. E ele saiu correndo, driblando, ninguém conseguia pegar ele, fez um touchdown, que é considerado um gol de bicicleta no futebol, né? Um lance extraordinário. E ele percebeu, e ele vibrando com aquele ponto, ele percebeu que metade do estádio estava em silêncio. Depois que ele prestou atenção, ele fez um touchdown contra o seu próprio time. Ou seja, ele usou a sua velocidade, a sua força física, a sua rapidez para marcar um ponto contra o seu próprio time. E quando terminou o primeiro tempo do jogo, o time dele estava perdendo e todos voltaram para o vestiário desanimados, abatidos, tristes, preocupados. Ninguém conversava nada no vestiário e conta que o treinador disse o seguinte: o time que começou e terminou o primeiro tempo é o time que vai voltar para o segundo tempo. E o pastor Gilson disse que Roy Ringo, lá no canto, isolado, ninguém falava com ele muito abatido, ele disse que não ia voltar. Ele decepcionou a sua família, que estava lá no estádio, decepcionou a torcida, decepcionou o seu time, e ele não queria voltar. E o treinador foi até ele e disse: Você precisa voltar sim. Você precisa esquecer o que aconteceu. E o nosso time precisa de você, a torcida precisa de você. Você vai voltar e vai dar o seu melhor. Esqueça o que aconteceu. E o pastor Jesus conta que quando eles voltaram, o time dele ganhou. E Roy Ringo agora fez 3 touchdowns, só que do lado certo. E o time dele consagrou-se campeão. Por que que eu estou contando isso? Eu lembrei disso aqui. Porque muitos de nós, queridos, muitos de nós ainda estamos presos ao passado. O passado de muitos, não é o caso nosso aqui, mas o passado, para muitas pessoas, é muito triste, é muito pesaroso, é vergonhoso para muitas pessoas. E tem um ditado que diz que quem vive do passado é museu. Quem gosta do passado e quem vive do passado é museu. O passado ele precisa ser lembrado quando você vê que vai te ajudar em alguma coisa, porque não tem como mudar o que aconteceu, mas nós podemos tirar lições sim da vida promíscua, de coisas erradas, porque os erros também nos ensinam. Mas viver no passado, queridos, sem olhar para o futuro, sem desfrutar do presente, é sofrer 2 vezes. E o texto nos convida que não vos lembrei das coisas passadas. Deus estava falando para o seu povo ali no cativeiro de Babilônia: vocês vão ser libertos. Esqueçam os erros do passado. Esqueçam o que aconteceu. Não considerei as coisas antigas, porque eis que faço coisa nova que está saindo à luz. E o Senhor pergunta: não está percebendo? Porventura vocês não percebem? Vocês não estão percebendo o que está acontecendo? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ou seja, Deus vai fazer com que tudo novo se faça novo, recomece. E eu e você precisamos continuar olhando para o futuro, vivendo o presente, esquecendo o passado, porque não tem mais como voltar ao passado. O passado só nos traz lembranças muitas vezes sofridas. Eu tiro, por exemplo,
Eu tive uma infância maravilhosa, irmãos. Eu tive uma infância muito boa. Até os 14 anos foi quando eu perdi meu pai. Nós perdemos o nosso pai. E a lembrança que eu tenho de meu pai não são muito boas. É, diversas vezes, meu pai era extremamente grosso conosco, não tinha palavra de carinho, não tinha palavra de amor, sabe? Era tipo, não sei se eu sentia amor para meu pai ou era medo. Eu não sei lhe dizer isso, irmãos. Honestamente, eu não sei. Mas até aquele momento ali, nós tínhamos infância. Depois que papai morreu, a nossa vida se tornou muito, mas muito difícil, muito difícil. Diversas vezes a gente via nosso pai batendo em nossa mãe, era terrível aquilo. Então a gente não tinha boas memórias do nosso pai. E o que nós temos hoje de legado, assim, o que diz respeito à vida religiosa, a conduta, o bom exemplo, o caráter, tudo está embasado em nossa mãe. Lógico que naquela época nós tínhamos o respeito, até hoje eu tenho, mesmo depois de morto, eu continuo respeitando meu pai. Mas é um passado que eu não faço questão nenhuma de lembrar, porque machuca, até hoje machuca. É, a nossa mãe agora em julho vai fazer 90 anos de idade e diversas vezes eu presenciei minha mãe chorando porque não tinha nada para a gente comer. Meu pai trabalhou 34 anos na Leste, se aposentou em dezembro e morreu em janeiro. Nem a aposentadoria ele recebeu. E naquela época não tinha facilidade da tecnologia que nós temos hoje. Para ele receber, minha mãe passar a receber a aposentadoria, foram 9 meses, quase 10 meses, irmãos. Foi uma gestação de muito sofrimento. Nós saíamos da escola correndo para ir para casa e às vezes não tinha o que comer em casa. E a gente via nossa mãe chorando por causa disso. E eu lembro que quem estudava de manhã, de tarde ia vender pão. Quem estudava de tarde, de manhã vendia pão. Eu lembro que eu botei um balaio de pão na cabeça e saía pelas ruas gritando, pãozeiro, pão era uma vara, eu não sei quantos se lembram, não era aqueles pãozinhos cacetinho, não, era uma vara de pão assim, pão de milho, pão de sal, pão cevado. E a gente vendia aquilo, catava as frutas no quintal para ir vender na feira para fazer dinheiro, porque a gente não tinha recebido. O advogado dizia que se ele tivesse pelo menos recebido o primeiro mês, minha mãe dava sequência, mas ele nem recebeu porque ele morreu antes. Então, é um passado que a gente não faz questão nenhuma de lembrar. E o apóstolo Paulo, gostaria de ler com vocês um texto, aqui, aliás, no mesmo livro de Isaías, no capítulo 64, irmãos. Deixa eu achar aqui o capítulo 64 de Isaías, no versículo 4. Vejam, 64, 4, Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O Senhor que fez os céus e a terra, ele trabalha, queridos. Deus trabalha para quem confia nele, para quem espera nele. O cuidado de Deus, toda essa história que eu contei para você, ela é muito rica em detalhes, mas Deus tem trabalhado de forma assim intensa na vida das pessoas, porque aquele que confia, aquele que espera, aquele que acredita, Deus continuará trabalhando para fazer aquilo, para nos atender, para nos satisfazer, para nos dar o necessário, para nos fortalecer. Deus, ele não para. Ele sempre trabalha, mas ele quer que você esqueça o passado e você se espelhe no passado apenas naquilo que lhe ajudou a crescer, a se fortalecer, a viver na esperança de que nós vivíamos nessa esperança, irmãos, de que dias melhores viriam, mas foram 9 meses e às vezes vinha aquele sentimento de que Deus não estava se importando conosco. Sem falar que havia irmãos, depois que meu pai faleceu, naquela época se vestia preto, era luto um ano inteiro. Minha mãe comprou vários vestidos preto, as amigas deram o vestido para ela preto. E eu me lembro que uns 3 meses depois, ele morreu em janeiro,
Em abril, no mês de abril, chegou um casal lá em casa, de jovens, aparentando seus 18, 19 anos, eu não sei dizer com exatidão, e eles foram procurar por herança. E minha mãe perguntou, mas herança de quê? Quem são vocês? E eles disseram, nós somos filhos do seu Garcia. Minha mãe ficou numa raiva. Vocês são o quê? Nós somos filhos. Meu pai era um caboclo muito bonito. Meu pai era sabe, atraente, moreno, bem forte. E ele era raparigueiro. E quando minha mãe soube que ele era filhos minha mãe ficou revoltada com aquilo. Aí chamou todos nós, éramos 15 filhos, imagine, irmãos. Chamou ali e disse: aqui é a herança de seu pai, escolha um e leve. Gente, foi um desespero, foi a gente chorando, saindo correndo, os pequenos correndo, porque ninguém queria ser levado pelo. Mas ali foi um desabafo, e depois esses filhos nunca mais apareceram. Não demorou muito, uns 2 meses depois apareceu mais dois, também filhos de meu pai, de outra família, de uma outra cidade. Minha mãe pegou os vestidos pretos, tudo tocou fogo. Se ela pudesse, irmãos, ela ia lá na sepultura, tirava o velho e dava uma surra nele, de tanta raiva. E ela sofreu muito com isso, irmãos. Ela sofreu muito. A minha mãe sofreu bastante por causa disso. Por isso que eu não faço questão nenhuma de lembrar o passado. A gente precisa continuar olhando para frente, acreditando. E para finalizar, queridos, a nossa reflexão de hoje, eu quero ler com você Filipenses. Você conhece bastante esse texto aqui, irmãos. Mas eu quero ler com você Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. É um texto que você conhece com muita prioridade. Você conhece com muita facilidade. 3:13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Olha o que Paulo escreve para mim. Irmãos, quanto a mim, ele aqui fala sobre a vocação, né? Sobre a recompensa, a herança que ele vai receber. Mas ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele se refere à perfeição, né? À recompensa. Mas uma coisa faço. Olha o conselho de Paulo, irmãos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus espera, queridos, e Paulo, o Senhor, através do apóstolo Paulo, está dizendo para mim, irmãos, esqueçam das coisas que para trás ficam e avancem. Não fiquem olhando para trás. Tudo que você e eu fizemos de bom ou de ruim, de assertivo ou de errado lá atrás, está lá atrás, não tem como trazer para cá. E ele deseja que você e eu continuemos olhando para Jesus, prosseguindo para o alvo, o prêmio da soberana vocação. Deus, queridos, ele não há como você e eu olharmos para trás e trazê-lo de volta. Por isso que Deus pede, implora, deseja, anseia que nós nos foquemos no futuro, vivendo o presente de maneira intensa, com alegria. Tá? Não tem sido fácil para muitos de nós. Alguns vivem seus dramas com sua esposa, com enfermidades, com desemprego, enfim. Mas Deus espera que nós possamos continuar olhando para o alvo, prosseguindo, deixe para trás o que passou. Trabalhe para que o presente seja muito melhor do que foi no passado. Cada coisa no seu tempo é bem verdade, mas nenhuma delas, queridos, está distante de nós se colocarmos todas elas diante de Deus. O que Deus espera de mim e de você, queridos, é que a gente prossiga. Ele não se alegra com aqueles que retrocedem, muito menos aqueles. Tem pessoas que vivem presas do passado, queridos, que não conseguem nem se perdoar de erros do passado. Quem não consegue perdoar o seu passado, amigo, vai viver uma amargura a vida toda. Uma vez que você já esqueceu, já pediu perdão, não precisa estar lembrando dos seus pecados do passado, porque eles já foram pagados, já foram esquecidos. Que você e eu possamos continuar olhando para Jesus,
viver o presente de olho no futuro, esquecendo o que passou. Porque diante de nós está uma cidade preparada para nós. E lá nessa cidade nós não vamos ter prazer em ficar lembrando o que eu acabei de lembrar aqui. Não vamos ter lembrança das coisas ruins, queridos. Não vai ser apagado da memória, mas o prazer será tão grande, a alegria, a satisfação será tão grande que nós não vamos fazer questão nenhuma de lembrar o nosso passado sofrido. Por isso, queridos, olhe para o alvo, continue prosseguindo. Deixe Deus continuar conduzindo a sua vida. Deixe Deus continuar apagando o seu passado e vivendo na esperança de um futuro muito melhor, porque é isso que Ele prometeu para mim e para você. Ele vai fazer coisas novas. Você e eu vamos viver uma vida plena ao lado do Senhor, de maneira que tudo que nós passamos de sofrimento aqui será apenas uma lembrança, porque através desse sofrimento nosso caráter foi aperfeiçoado. Todos nós crescemos, amadurecemos, e nenhum de nós, queridos, vivemos hoje uma vida promíscua, porque tivemos um passado difícil. Pelo contrário, tudo que nós vivemos no passado, ele nos ajudou a nos tornar o que nós somos hoje, porque Cristo atuou e trabalhou em cada um de nós. Deus assim nos abençoe, queridos. Vamos ouvir essa linda canção que fala que Deus está cuidando de cada um de mim, de cada um de nós. Vamos ouvir com atenção e voltaremos para a oração final. Porque na treva andar
Amém. Que Deus cuidará de cada um de nós até o final. Depois estaremos para sempre com o Senhor, desfrutando da vida eterna ao lado dele. Que Deus nos abençoe, queridos, que tenhamos uma semana sob os seus paternais cuidados, certo de que Deus está cuidando de cada um de nós. Lembre-se, irmãos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso cuidará de cada um de nós. Deus abençoe ricamente a todos vocês. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nosso Senhor e Salvador, bendito seja o teu santo e eterno nome, Senhor. Pedimos a tua unção para vivermos o presente, Senhor, um presente onde o Senhor se faz presente em nossa vida, ajudando-nos a viver olhando para o futuro, porque o nosso futuro, muito em breve, será a eternidade ao teu lado. Até lá, Senhor, nos sustenta com tua mão forte e poderosa. Ajuda-nos a não vivermos presos ao passado, mas olhando para o futuro, na certeza de que chegaremos ao final com Cristo mais do que vencedores. Nos dê um dia na tua presença, Senhor, que teus anjos magníficos estejam a nos guardar, supre as nossas necessidades para este dia, acalma a nossa aflição, Senhor Deus, acalma o nosso coração, enche-nos de esperança de que muito em breve dias melhores virão. Toma a nossa família em tuas mãos de modo especial, eu te peço em nome de Jesus, pela esposa do teu filho Rosivaldo. Cura a sua saúde mental, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. O Senhor é o Deus da paz, não apenas nas guerras, mas também nos conflitos pessoais de cada um. Devolve, ó Deus, para a glória do teu nome, a saúde emocional da tua filha, Senhor, e devolve a paz para que Rosivaldo e sua esposa possam desfrutar da companhia um dos outros em satisfação, em alegria e harmonia. Dá-nos um dia na tua presença, mais uma vez eu te peço, certo do teu cuidado, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fiquem todos na paz, um ótimo dia. Deus abençoe ricamente a todos vocês. A gente se vê na próxima quarta-feira em mais uma madrugada com Deus. Um grande abraço, irmãos.